A paz de Cristo, queridos. Você está no canal Motivando com Jesus. Um debate polêmico aí entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana. O tema é: haverá tristeza no tribunal de Cristo? Confira o corte até o final e deixe suas opiniões no comentário. Isto indicam sim sentimentos menos favoráveis no tribunal de Cristo. Terceiro, não há um texto mostrando alegria para todos os salvos no contexto do tribunal de Cristo. Quarto lugar, a transformação não apaga memória. Embora haja um momento de pesar e contrição no tribunal de Cristo, o sentimento que predominará é de alegria. Pois o céu, morada de Deus, estado eterno, o seu natural é alegria. Agora, onde será o tribunal de Cristo? Romanos 14:10. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Naquele dia, todas as obras serão testadas, provadas e reprovadas. 1 Coríntios 4:5, as intenções do coração serão analisadas. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10, afirma que vamos comparecer para darmos conta do bem ou do mal que tivermos feito por meio do corpo. O bem ou o mal feito por meio do corpo, apesar do corpo já estar transformado no tribunal de Cristo, eu terei que prestar conta por aquilo que fiz no corpo antes da transformação. O que é céu? Em cima, nas alturas, a igreja encontrará-se com Cristo onde? 1 Tessalonicenses 4. Nas alturas, Filipenses 3:20 afirma que nós somos cidadãos do alto ou dos céus. Qual é o sentido dessa palavra céu quando eu digo que o tribunal é no céu? A gente tem que analisar às vezes o sentido da palavra, porque mais importante que a semântica da palavra numa comunicação é o sentido em que ela é posta. Em que sentido Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele? Em essência ou em alcance e quantidade? Em que sentido nós seremos coroados no tribunal de Cristo? Nós vamos colecionar coroas na cabeça? Glória, incorruptível, vida, justiça? Crente tombando com um monte de coroa na cabeça? Não, é reino, é domínio. Em que sentido a igreja é chamada de noiva? É comunhão eterna. Em que sentido o tribunal será no céu? Nas alturas. O autor do livro Escatologia Pentecostal afirma: gosto de pensar no céu como um lugar onde haverá várias dimensões celestiais, que para cada uma existe um propósito divino, e possivelmente uma dessas será o tribunal de Cristo. Antônio Gilberto afirma no livro Calendário da Profecia: este fato terá lugar nos céus, no lugar chamado Tribunal de Cristo. Quem participa? Só os salvos. Ninguém é condenado, mas nem todos terão o mesmo galardão. O que será analisado no tribunal de Cristo? O bem ou mal que fizemos por meio do corpo, as intenções do coração, o modo como nos comportamos e pregamos diante e as doutrinas de Cristo, ou vivendo falsamente, ou pregando falsamente, à luz de 1 Coríntios 3:15, tudo isso será analisado. Ok, vamos lá. Agora nós temos tempo de 3 minutos para cada um. Então vou pedir para zerar aí e colocar aí o tempo de 3 minutos com a palavra o pastor Abílio Santana. Bom, o pastor Eliseu, ele proferira o que disse um escritor, e eu quero acreditar que nós não estamos aqui para discutir pensamento de escritor. Estamos aqui para discutirmos a escatologia bíblica. Antes, porém, eu quero deixar bem claro que é bem-vinda uma fala do rei de Troia, né? O Príamos, quando ele discutia com Aquiles, né, com a invasão de Troia, e ele fez um pedido para Aquiles, e Aquiles disse: eu vou te atender, mas você saiba que você continua sendo meu inimigo amanhã. E ele disse: ainda somos inimigos, mas até os inimigos se respeitam. Então o meu intento aqui, o meu objetivo aqui, não é debater pessoas, mas sim ideias. Até porque eu tenho uma igreja que quer saber. Pastor Abílio está proferindo à luz das Escrituras o que ele nos ensina.
O pastor Antônio Gilberto foi citado, foi um dos meus grandes mestres, que para mim é um morto que ainda fala, uma enciclopédia ambulante. Ele me ensinou que nós não vamos sentir tristeza lá nos céus. Agora veja bem, dentro do meu tempo, é sabido que antes que Jesus ressuscitasse, na morte descia todos dois, pecador ou não pecador. Morreu, desce. Segundo as Escrituras, desce. E lá embaixo, cada um para o seu destino, inferno ou paraíso. Pelo menos o próprio Jesus disse isso, né? No livro de Marcos, perdão, no livro de Lucas, Jesus contara que assim será, no caso, era quando morria os dois elementos, ou o pecador ou o salvo. No caso, Lucas 16, 19 a 31. Aí a gente vê que não perde o sentido. O rico viu Lázaro e gritou, Pai Abraão, ou seja, não perde sentido, segundo as Escrituras. Ah, mas é uma parábola. E o que é parábola senão história com H contada posteriormente? Então, resumindo, isso é fato que o paraíso estava lá embaixo, e quando Jesus ressuscitou, ele leva cativo o cativeiro e coloca o paraíso debaixo do seu trono. Para falarmos do tribunal, temos que falar do paraíso, Ok. e porque eu concluo daqui a pouco. Ok. Pastor Eliseu, o senhor tem 3 minutos. Paraíso zeramos. Aí, pronto. Se eu ofendi o pastor Abílio, não foi a minha intenção, mas é que o senhor também começou o debate citando fontes, né? Pastor Napoleão, Abraão de Almeida, e eu só citei o pastor Antônio Gilberto e citei a fonte, Calendário de Profecia. O senhor citou sobre a transformação do corpo, a natureza adâmica fica para trás. A Bíblia garante que o corpo glorificado é impassível de sentimentos menos satisfatórios? Eu creio que não. O nosso corpo vai ser transformado primariamente para atravessar as dimensões, adentrar os céus, e essa capacitação que virá ao nosso corpo será a semelhança do corpo de Cristo. Os mortos serão ressuscitados, transformados, e os vivos transformados. E agora a igreja, os mortos ressuscitados e a igreja viva transformada, arrebatada. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 49, 1 João 3, 2, dizem que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Esse Cristo ressuscitado com glória, em João 21, aparece 2 vezes numa casa trancada e de fora do barco direciona os discípulos a uma pesca satisfatória. É a glória no corpo dele, é a glória no corpo ressuscitado. Porém, nesse corpo ressuscitado em glória, ele se incomoda, pastor Abílio. Nesse corpo tem sentimentos menos satisfatórios. Jesus se incomoda com a incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Repreende porque se incomoda pela incredulidade de Tomé, em João capítulo 20. A glorificação garante a ausência de deteriorização e não a consciência anulada, porque céu não garante amnésia. Agora é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, a palavra grega ali para incorruptibilidade é aftasia. E o significado dessa palavra é que deve ser entendido como ausência de corrupção, pureza presente, sinceridade ali presente. Agora, segundo o dicionário, é a incapacidade de uma substância orgânica se destruir, se deteriorar. Como que dentro desse significado, incapacidade de se deteriorar, alguém pode me afirmar que a transformação vai gerar apatia ou incapacidade de sentir tristeza? Finalizou? Ok. Finalizei com essa pergunta. Vamos zerar? Tem um minuto ainda? Ele tem alguns segundos, mas ele quis finalizar. Então, 3 minutos, pastor Abílio Santana está contigo. Como eu vinha proferindo, Jesus, ao ressuscitar, ele foi lá embaixo e tirou o paraíso da horizontal do inferno, segundo a própria Escritura, aos Efésios capítulo 4, versículo 8,
9 e 10, e levou para o terceiro céus, colocou o paraíso debaixo do seu trono. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi até o paraíso, que anteriormente era lá embaixo, e agora está debaixo do trono de Deus, terceiros céus. Por que eu digo terceiros céus? Porque é sabido que existe 3 céus. Primeiro céu, é sabido que é o céu atmosférico, céu das nuvens, dos aviões, das chuvas, Gênesis capítulo 1, versículo 20, Gênesis capítulo 8, versículo 2, Lamentações capítulo 4, versículo 19, Lucas capítulo 17, versículo 24. E existe o segundo céus, que é o céu intermediário, que está no meio entre o terceiro e o primeiro céus, que é os céus galácticos, céu das estrelas, céu dos planetas, que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 12. E o terceiro e último céus, que é onde Paulo proferira, que é a morada de Deus. O próprio Jesus disse que nós devemos orar com consciência que Deus está nos céus. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o terceiro céus, que é a morada de Deus. E Paulo foi lá, debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Lá está o paraíso. Então, antes que Jesus venha nos buscar, ele passará no paraíso, chamará aqueles que morreram esperando nele, que estavam lá embaixo, e ele levou e colocou debaixo do seu trono, reunirá nas nuvens e depois então nos chamará, quem estiver vivo, para o arrebatamento. Conclui assim? Concluo. Ok. Pastor, eu comecei esse bloco com o pastor Abílio, não foi? Então eu vou concluir esse bloco com o pastor Eliseu, e aí no próximo bloco a gente volta com o pastor Abílio novamente. Pastor Eliseu, o senhor tem 3 minutos. Toda a nossa vida espiritual, superficial e profunda, conforme os materiais apresentados metaforicamente em 1 Coríntios capítulo 3, serão apresentadas no tribunal de Cristo. Se Cristo exporá essas obras, é porque tais obras o entristeceu. Se tais obras diante dos olhos dele o entristeceram, como eu me manteria alegre diante daquilo que entristeceu o meu Salvador? Se a tristeza é um sentimento, então ela pode ser vista no tribunal, pois nossas obras feitas antes do arrebatamento serão reveladas e isso despertará memória. Vai sim gerar um tipo de desconforto, pois um dos motivos pelos quais Cristo as expõe, julga e através dessas obras destruídas, provadas como superficiais, ele remove o nosso galardão, é porque o entristeceu. Então é incongruente eu me manter alegre diante daquilo que entristeceu o meu Senhor. E as palavras de Paulo concernente ao tribunal e à entrega de galardões são sempre palavras que evocam temor, tremor. Romanos 14:10. Olha as palavras quando Paulo apresenta as características do tribunal. Romanos 14:10. Prestação de contas, joelho que se dobra, língua que confessa. 1 Coríntios 3, a partir do 15, fogo que descobre, fogo que prova, fogo que queima, prejuízo, dano, perda, destruição. Colossenses 3, do 22, a partir do 22 ao 25, serviço, obediência, obra de aparência versus obra de coração, agradar a Deus versus agradar os homens, servir a Deus ou servir aos homens, galardão e senhorio de Cristo. Segundo João, capítulo 1, versículo 8, interpretado à luz do tribunal, nós temos quais palavras ali? Trabalho, possibilidade de perda, esforço. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que com esforço temos conquistado, mas antes recebamos inteiro galardão. E aqui eu subo mais uma vez no ombro do gigante Antônio Gilberto. Quem é sincero no íntimo não tem o que temer no julgamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, nós temos quais palavras no tribunal? Julgamento do bem ou do mal, feito por meio do corpo. Temor, que é fobia.
Gramaticamente, o temor do Senhor, no versículo 11 de 2 Coríntios 5, surge do entendimento do julgamento descrito no versículo 10, enfatizando a seriedade e o peso que o tribunal de Cristo vai trazer sobre a vida dos crentes, pois na palavra fobia se vê uma carga emocional só de imaginar no tribunal. Ok. O tempo está lá na tela, são 3 minutos. Mais uma vez, pastor Abílio, o tempo é seu. Bom, não sei se os senhores têm percebido, quando eu digo os senhores, é tanto nós outros aqui no estúdio, como os amados internautas e os queridos radiovintes, que eu estou me mantendo na palavra introdutória, falando das mortes, falando do transporte do paraíso, falando dos mortos, porque não haverá arrebatamento, não haverá julgamento sem que Jesus passe pelo paraíso. Por isso eu estou trazendo esta palavra introdutória, muito seguro na minha fala, de que os mortos desciam, Jesus levou, colocou debaixo do seu trono. O apóstolo Paulo nos assegura que existe de fato paraíso. Paulo disse, eu fui lá no paraíso. E para haver arrebatamento, Jesus primeiro tem que passar no paraíso para buscar aqueles que morreram. Porque a maioria de nós outros, a maioria dos queridos internautas e dos amados radiovintes, né, tem deles que não tem noção do que acontecerá após a morte. E por isso que eu estou preocupado até chegar a hora se vai ter tristeza ou alegria. Até porque não existe, na minha ótica de enxergar, nenhum orador bem-sucedido que lê o texto e já entra falando sem uma introdução do texto e sem trazer o texto e o contexto. Mas caso contrário, vira uma salada de fruta. Daí a minha preocupação em estar mostrando os 3 céus e o porquê que o terceiro céu foi citado, porque Jesus terá que passar por lá para chamar os que morreram em Cristo, reunir nas nuvens, e daí então ele chamará os demais que estarão vivos, quem dera fosse agora, mas segundo as Escrituras, eu faço questão de ler esse texto, tá? Faço questão de ler 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 50 a 54, no dia do arrebatamento, está escrito assim: agora, digo isso, irmãos, que carne, sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Isso aqui é Paulo dizendo que antes do arrebatamento haverá transformação. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Bom, o senhor parou e respeitando o tempo. Mas se o senhor quiser só encerrar... Não, mas eu tenho 30 segundos. Não, pode continuar. Agora o senhor vai ter que me dar mais um pouco, eu parei porque o senhor tinha dito que... Não, é que lá, o seu relógio está lá em cima, tá vendo? Ah, não é esse aqui? Não. Ah, parei. Então... Princípio não se quebra, Não. Desculpa. Pode concluir. Eu de olho aqui no... Não, mas pode concluir. Na outra... Conclui o texto, pastor. É que ele estava olhando no relógio. Eu tava olhando esse vermelho aqui. Tá Pode bom. concluir, pastor, Pode concluir por o texto, não tem problema. Bom, os amados radiovintes, né, podem observarem que, segundo as Escrituras, segundo a própria Bíblia, ninguém será arrebatado sem uma transformação. Daí então chegaremos ao tribunal. Quem chegar ao tribunal é que já passou por uma grande transformação. A herança adâmica ficou no dia do arrebatamento. Ok. Pastor Eliseu, o senhor vai ter 5 minutos a mais agora, porque ele passou do horário. Tô brincando. Eu não podia perder essa gente. O senhor tem 3 minutos, pastor Eliseu. Misericórdia. A palavra olha, tudo isso aqui voar agora. Vai. Devolve meu tempo. Devolve o tempo dele, varão, vai. A palavra grega para incorruptibilidade, já foi dito, é aftasia.
E o significado aqui é a incapacidade da substância orgânica de se deteriorar. Não tem nada aqui que indique apatia ou incapacidade de sentir tristeza no tribunal de Cristo. Agora, teologia, principalmente escatologia, se faz com sistematização de textos. E com a sistematização de textos, nós chegamos à conclusão que não fere, ou conclusões que não ferem, o todo da Bíblia Sagrada. Dito isso, se a dificuldade é respeitar o contexto para falar que só haverá alegria, se possível, pastor Abílio, me dá um versículo provando que no tribunal de Cristo só haverá alegria para todos os salvos. Repete essa pergunta aí, Você porque eu tem quero que ainda um todos minuto. entendam. Ainda tem... Um versículo mostrando a alegria no tribunal de Cristo para todos os salvos. Pelo menos 1, 2, 3, 10, mas pelo menos um. Ok. O senhor abre mão do resto do tempo? Abra mão. Então, vamos lá, zero aí de novo. 3 minutos, pastor Abílio Santana, é contigo. Bom, Filipenses capítulo de número 3, versículos 20 e 21, está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Isso aqui é Paulo falando que antes do arrebatamento haverá uma transformação. 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito assim. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, antes do arrebatamento, vou repetir, antes do arrebatamento, a herança adâmica permanecerá conosco. Mas chegou a hora do arrebatamento, todos, sem exceção, todos seremos transformados em corpos gloriosos. Isso é o que a Bíblia nos revela. E daí subiremos, mas todos subiremos transformados. É as Escrituras que está dizendo. Subiremos transformados. A herança pecaminosa, a herança adâmica foi-se embora. E não podemos esquecer que somos tricotomistas: espírito, alma e corpo. Não confunda a alma diante do tribunal. Sentimentos de alma não estará lá. Os meus cachorros têm alma, mas quando eles morrem, foi para onde a alma? Deixou de existir. Então não se iludam. Sentimentos oriundo da alma nada tem a ver com sentimentos do espírito. Ainda tem um tempinho, mas falo daqui a pouco. Maravilha. Pastor Eliseu, 3 minutos, está contigo. Pastor Eliseu. Todos os textos que o pastor Abílio usou diz que o nosso corpo será semelhante. Terá semelhança com o corpo de Cristo. A imagem para o qual fomos predestinados, para sermos conformes à imagem do seu Filho, Romanos capítulo 8. Pastor Abílio não me deu um texto provando alegria para todos os crentes no tribunal de Cristo, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 faz uma diferenciação. Tem gente que vai simplesmente ter o sentimento de que escapou como se estivesse passando, saindo, escapando do fogo. Este perderá galardão. Está salvo, mas não tem galardão. Suas obras são expostas, suas obras são queimadas, e este sofrerá detrimento, sofrerá perda. Não tem como dizer que o significado de sofrimento é alegria. Agora, para quem é a alegria plena no tribunal? Primeiro é para o crente que trabalha com obras de profundidade. Ouro,
pedras preciosas e prata. E são pedras de construção, pois o fundamento é Cristo. Como estamos construindo a nossa vida e nosso ministério? Quais são as intenções do coração em você servir a Deus e servir a igreja de Jesus? 1 Tessalonicenses 2,19, Paulo diz que a esperança, a alegria e a coroa dele é a igreja. E Paulo era plantador de igreja. Filipenses 3, o Senhor citou falando do céu e do corpo transformado, mas olha o capítulo 4, versículo 1, que é a continuação do capítulo 3. Meus amados, e minha alegria e coroa, permanecei no Senhor. Por que ele chama a igreja de sua coroa e de sua alegria? Pois ele está pensando que no tribunal de Cristo a garantia de sua coroa é o seu serviço na igreja. E ele faz menções escatológicas no versículo 3. Livro da vida, ele fala no versículo 4, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, mas no versículo 5 ele diz, perto está o Senhor. Paulo sempre estava ligado na vinda do seu Senhor, ele estava de olho no prêmio pelo seu serviço. Então o crente que nada faz, não pode ter garantia de alegria plena, sem nenhum tipo de pesar no tribunal de Cristo. Judas 1,24 diz que seremos apresentados com alegria, diz, mas olha os versículos anteriores, versículo 20, só o crente que se edifica na fé santíssima, doutrina, que se conserva no amor divino, versículo 21, que tem compaixão com discernimento e que salva alguns arrebatando do fogo. Para esses, a apresentação será com alegria. Para crente preguiçoso que nada faz, sinto muito, vai sentir pesar. Ok, pastor Abílio, a partir de então, 3 minutos zeradinhos aqui. Bom, como eu vinha dizendo, ninguém subirá com esse corpo. Vou ser mais preciso. Ninguém subirá com a tricotomia, espírito, alma e corpo. Ninguém subirá com a tricotomia. Antes seremos transformados e receberemos um corpo glorioso. E aí então subiremos para os céus. Daí virá o tribunal de Cristo. E peço aos queridos internautas e amados radiovintes que não confundam e não confundamos o tribunal de Cristo com juízo final. Juízo final já está dizendo, é no final de tudo. Aí virá o juízo final. Tribunal de Cristo é para os salvos. Tribunal de Cristo é após o arrebatamento. Ou seja, seremos transformados, segundo elemento após a transformação. Arrebatamento. Primeiro, transformados e arrebatados. Terceiro elemento, o tribunal de Cristo. Mas, pelo amor de Deus, não confundamos. O que será julgado no tribunal não é pessoas. Não será julgamento de pessoas, e sim de obras. As obras de cada um vai ser julgada. Mas e quem é que lá está? O senhor disse, o senhor não respondeu, não me apresentou nenhum texto de alegria. Pode ter certeza, toda palavra ao seu tempo. O senhor também disse, porque Paulo disse, vós sois minha coroa. Por quê? Porque todos, foi arrebatado, todos, sem exceção, chegaremos com coroa. Todos, provo biblicamente, todos chegaremos com coroa. Não confundam galardão com coroa. Isso é uma grande ignorância e uma tremenda falta de conhecimento escatológico. Então, todos seremos coroados, todos, sem exceção. Eu vou esperar o senhor pedir para que eu prove então, à luz das escrituras. Me dá o texto, o senhor tem 30 segundos. Não, na próxima, vou lhe dar o tempo. Tá, primeiro okay, o senhor então diz... vamos zerar de novo aqui, pastor Eliseu, 3 minutos. Por 2, 3 vezes o senhor disse que a gente não vai subir em tricotomia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo disse assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
ou para a vinda, ou até a vinda. O senhor também disse que nem todos, o senhor disse que todos terão galardão, terão coroa. 1 Coríntios, capítulo de número 3... Peraí, ele não disse que todos terão galardão, ele disse que todos terão coroa. Isso, eu corrigi. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, prêmio, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Eu apresento aqui mais de 10 versões dizendo sofrerá o dano, a perda. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que está garantido a todos, pastor Abílio, é a salvação. Não o galardão para todos. Termina assim? Eu queria continuar dizendo que os textos que prometem ou ensinam alegria plena é para os galardoados pela qualidade da obra. Segundo, bodas do Cordeiro, onde a igreja é chamada de noiva, prenuncia-se então alegria perante o noivo. Milênio, Isaías 25, Isaías 35, novo céu e nova terra. Ainda tem um tempo, glória. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Enxugar, em Apocalipse 21, é apagar. E está conectado com a descida do tabernáculo. Se a gente observar a estrutura gramatical do texto, percebemos que a menção das lágrimas está subordinada ao anúncio da renovação de todas as coisas. Isto sugere que o ato de enxugar as lágrimas é uma consequência do estabelecimento do tabernáculo e da renovação de todas as coisas, e não antes. E o tribunal de Cristo é antes do novo céu e da nova terra. Se lágrimas secadas, apagadas, se dá no novo céu, nova terra, Apocalipse 21, como consequência da descida da morada de Deus entre os homens, eu gostaria... Para você que chegou até aqui, espero ter gostado do corte. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Um forte abraço e até a próxima.